Hey student! Hoje a gente está dando nosso primeiro episódio com uma coisa muito incrível que vai ajudar você a se desenvolver no inglês. É o Yet Talks. A gente vai conversar com algumas pessoas que já viveram muita coisa no inglês e tem algo para compartilhar com você. E hoje a gente está com uma pessoa muito importante, uma pessoa que marcou minha vida durante um período que eu estava trabalhando como professora em escola bilíngue. Lívia, obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu. Eu agradeço o convite. Eu acho que vai ser ótima essa nossa conversa. Vai ser. Estou muito animada. Lívia, comece se apresentando. Conta um pouquinho para as pessoas quem você é, o que você já fez, onde você já morou. Eu já vou dar um spoiler que, caramba, o que essa mulher já viveu aqui de países, de lugares que você foi, é incrível. Tá, então, meu nome é Lívia, como ela já falou, né? Hoje eu sou empresária da Zemedia. E, bom, eu vou contar um pouquinho de como foi, né? Principalmente Sim. a minha vida nessa vida bilíngue. Isso. Eu fui pra fora quando eu tinha 8 anos. Eu fui morar na Jamaica. Eu morei 5 anos na Jamaica. E foi lá que eu construí essa base, né? A base do inglês. Lá na Jamaica tem o patuá, que é o dialeto deles, e o inglês, que é o inglês britânico. Então, lá eu aprendi a falar inglês. E aí, depois, eu morei 4 anos no Haiti, e depois eu morei também na República Dominicana. No Haiti é o crioulo, né, e o francês, e na República Dominicana é o espanhol. Então, eu aprendi a falar as 3 línguas, mas sempre o inglês foi a língua que eu falei melhor, assim, que foi a primeira... Eu falo a primeira língua que eu aprendi porque eu fui alfabetizada em inglês, né? Perfeito. Então, até pouco tempo, meus pensamentos, minhas orações, tudo que eu fazia era em inglês. Então, eu sempre falo que inglês é a minha língua base. Todo mundo fala, mas você nasceu no Brasil. Mas eu era muito pequena, então essa questão da alfabetização, ela faz toda a diferença, né? Que quando você começa a ler, escrever. Então, como eu fui alfabetizada em inglês, eu considero hoje a minha língua materna, não é nem materna, né? Porque materna a sua principal, querendo ou não, né? Exatamente. E aí, por conta dessas línguas, quando eu voltei para o Brasil, eu acho que eu tinha uns 20 anos por aí, eu comecei a buscar empregos, buscar coisas que eu poderia utilizar. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Você foi de um país para o outro, né? Sim. Você chegou a ser fluente nos 3 idiomas ou assim, você ia aprendendo ali? Como é que é isso? Porque eu fico perguntando, né? As pessoas que são poliglotas e muita gente se pergunta, né? Cara, como é que faz uma pessoa que está num país que tem 2, às vezes 3 línguas oficiais, né? Como é que acontece daí na cabeça Como é que foi na sua cabeça entender isso daí? Então, no inglês é engraçado porque, assim, se a gente for falar do inglês há, sei lá, 20 anos atrás, não era uma coisa que todo mundo falava, então não era uma coisa acessível, né? Sim. Então eu fui pra Jamaica sem saber nada, eu sabia yes e no, pronto. E é muito engraçado porque eu fico buscando como é que foi esse aprendizado, né? E só foi muito natural, mas uma coisa que eu aprendi, primeiro foi o patuá, porque querendo ou não, as crianças quando elas iam pro pátio da escola brincar, todo mundo falava o patuá. Sim. Então a sala de aula era o inglês e o dia a dia, a convivência era o patuá. Então eu falava o inglês, mas eu puxava muito assim, com o sotaque jamaicano, era engraçado. E no Haiti não foi diferente. A minha avó colocou a gente numa escola francesa e foi muito difícil pra mim, porque eu já era um pouquinho mais velha, né? Eu acho que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Ele é adolescente, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade. Eu achei o inglês uma língua difícil, apesar de todo mundo falar, mas parece muito, né? Com português, enfim... Só que a gramática era muito difícil pra mim, então, mas assim, eu fui aprendendo, mas aconteceu a mesma coisa. Eu aprendi muito mais rápido o crioulo, eu falava muito bem crioulo, assim, eu me senti uma nativa. Fluente, total. E o inglês, assim, bem marrom. Eu falo, eu entendo tudo, eu me viro, mas não é uma coisa assim, eu vou trabalhar como tradutora simultânea em francês. Não existe essa possibilidade, até porque hoje eu não pratico muito francês, né? Mas é engraçado que
falando um pouco desse aprendizado, como a vivência ela faz com que você internalize o aprendizado. Perfeito. Porque a convivência com os adolescentes, com os meus amigos, era toda em patuá. Então, em patuá, no Haiti, no crioulo, né? Isso. E aí hoje eu falo crioulo, eu não esqueci. O francês Legal. não, o francês eu tenho que ler, eu tenho que praticar. O crioulo não, ele tá aqui dentro de mim, não, ninguém tira. E sabe? você consegue enxergar uma relação, quase que uma associação afetiva com o idioma, assim, pelo fato de ter marcado ali. Total. Né? Você tinha aquele grupo, você tava ali, você tinha a intensidade, claro, né, de ter ali todo dia, mas também porque era um processo associativo. Seus amigos, como você falou, né, tinha algo ali pra, enfim, te fazer conectar mais ao idioma. Sim, exatamente, totalmente, Gabi. Até porque lá, principalmente no Haiti, uma coisa que eu achava incrível lá é que o Haiti ele é um país que tem muita dificuldade, né? Então, financeira. Então, as pessoas elas eram ou muito ricas ou muito pobres. Sim. Mas eu não sei o que fazia, porque assim, não era um país turístico para falar assim, é por causa do turismo, igual a Jamaica. A Jamaica tem um turismo... Enfim, é um país muito turístico, né? E o Haiti não era. Mas assim, você ia nas esquinas, Gabi, e as pessoas falavam espanhol, falavam inglês. E eu ficava assim, caramba, da onde que multilinguismo ali, total, né? Total. Então, todo mundo, assim, da pessoa mais humilde, mais simples, dono, tipo, sabe, de um cantinho, assim, super simples, ela falava inglês. Ou então ela falava espanhol, então ela tentava falar. E eu achava aquilo maravilhoso, que eu falava, gente... Como é que pode, né? Eles nem têm tanta oportunidade assim, mas eles buscam meios para se comunicar. Sim, por conta da necessidade, né? Exatamente. E é uma coisa que eu acho que todo adolescente faz, a gente busca se sentir pertencente ao local, né? Então, para mim era como se fosse... Eu não falo uma obrigação, mas um dever. Eu aprender a falar crioulo. Sim. Sabe? Porque quando você ia nos locais, você falava crioulo. Sim. As pessoas falavam francês, mas elas preferiam usar o dialeto, né, do país. Então, eu sempre me esforcei muito e eu sempre me achava assim, sabe? As pessoas perguntavam, você é daqui? Eu falava, tipo assim, eu sou do Brasil, mas eu também sou daqui. Eu sempre... Quando eu cheguei no Brasil, as pessoas no cursinho... Eu não falava português direito, aí elas falavam assim, ei, Jamaica, ei, Haiti, eu achava aquilo o máximo, porque aquilo fez parte, né, da minha vida, então, da minha trajetória, e eu me sinto um pouco jamaicana, eu me sinto um pouco haitiana, dominicana nem tanto, porque foi curto o período, Quanto né? tempo foi na República Dominicana? Foi quase uns 2, um ano e meio, mas assim, é porque o Haiti e a República Dominicana é uma ilha, então ela é dividida entre esses dois países, né? Então, para você ir do Haiti para a República Dominicana, é como se eu fosse daqui para Goiânia, então é muito próximo, né? Coladinha. Então você são dois países completamente diferentes, economicamente falando também, né? Então a gente ia o tempo todo para a República Dominicana, porque a República Dominicana é como se fosse um Brasil, né? Entendi. E aí foi lá... Era o mais próximo, assim, culturalmente, você diria, assim, daqueles ali... Total. Te lembrava um pouquinho do Brasil. Totalmente. Eu falo que o povo dominicano é tudo brasileiro. É mesmo? Por quê? Que porque você acha? Eles parecem muito essa cultura mais latina, esse jeito acolhedor, divertido que o brasileiro tem, meio malandro também, assim, sabe? mais quente, assim, mais agitado, né? Perfeito. Lá na República Dominicana eu sentia muito isso. Então, às vezes tinham provas, por exemplo, quando eu fui... Então, em algum momento você me perguntou, como é que foi você nos Estados Unidos? Então, como eu tive muita dificuldade com o francês, eu fiz uma prova que eles chamam baccalaureate, que é muito difícil. A gente supera o vestibular, assim, é surreal. E, bom, eu acho, né? Eu tive dificuldade. E aí, no último ano, eu falei assim, vó, pelo amor de Deus, assim, me coloca numa escola americana, porque tinham 2 anos a mais. Sim. E eu falava assim, eu não quero ficar perdendo esse tempo, sabe? Não tá indo, não tá fluindo, eu não tava feliz mesmo. Foi muito difícil esse momento, essa fase com o francês. E aí, ela me colocou... em uma escola americana. E aí, nessa escola americana, a gente tinha que ir para fazer as provas, como o TOEFL, o SAT, por ela ser uma escola americana, para
conseguir esse certificado, Sim. tinha que ir nos Estados Unidos fazer, né? Então, legal. E você tinha quantos anos aí já nessa época? Gabi, isso foi acho que eu tinha uns 18 anos já. Já tava jovem, né? Já tinha passado a adolescência, certo. E aí eu fiz, e eu achava bem legal, porque uma coisa que eu acho um estímulo que eles dão, e que eu sinto falta disso aqui, é essa questão de pegar você naquilo que você é bom e aí encaixar aquilo dentro de uma área ali no seu high school, né? Que é ensino médio. Isso, ensino médio. E assim, eu falava assim, eu não sou boa em esportes, eu não sou boa, mas eu era uma boa comunicadora, eu era uma boa presidente de aula, e aquilo foi me dando um currículo para eu conseguir entrar numa faculdade nos Estados Unidos. E desenvolver outras habilidades também, né? Exatamente. Então, assim, você não faz um vestibular, mas eles conseguem enxergar aquilo que você tem de melhor e fazer um bom uso daquilo, né? E eu acho esse método, né? Eu acho muito bom, né? Porque, enfim, tem gente que não é... Vai te nivelando mesmo ali, né? Enfim, afinilando também para o seu objetivo final, né? Ajuda muito na carreira. Exatamente. E aí foi isso que aconteceu. Só que a minha avó, na época, ela tinha a mente muito fechada. E aí ela foi para os Estados Unidos comigo e eu consegui uma bolsa, não era uma inteira, mas era uma meia bolsa no FIU. Tirei uma nota muito boa no SAT, na época, assim, tinha um currículo muito bom, porque eu fui presidente, eu fui tesoureira, tudo que eu podia fazer ali na escola americana eu fiz. Igual a gente vê em filmes, assim, sabe? Vamos dar só uma clarada pra galera. O SAT, dá uma pincelada livre só pra galera entender. Não, vou deixar você explicar isso melhor. Essa parte teórica aí, eu não é isso. Realmente é uma prova, né? Que dá ali o score, né, durante os anos, né? Do ensino médio, vai fazendo a prova pra depois ver qual faculdade você consegue aplicar, não é? Exatamente. Perfeito, é isso. Então é realmente essa prova que a galera consegue. E é engraçado, é parecido aqui, eu não sei se em outros estados tem, mas em Brasília tem o PAS, né? Que é você, a cada ano do ensino médio, você faz uma prova, você vai juntando essa nota para daí você tentar aplicar para uma faculdade específica e etc. Só que em Brasília é só para a Universidade de Brasília. Nos outros estados você consegue, né, para outras coisas também. E aí você tirou uma nota muito boa. Eu tirei uma nota muito boa e isso ajudou também nessa questão da bolsa. Agora, o que eu achava legal, a diferença é porque, assim, você não precisa tirar uma nota muito boa no SAT. Claro, se você quer uma faculdade muito boa, você tem que. Mas quando você tem essas outras habilidades, isso também conta. Então, o seu currículo no ensino médio é o que vai te levar para uma boa faculdade. Não é baseado só na nota do writing test ali, né? Naquele Tanto que você vê aí vários atletas que conseguem bolsas, enfim, atletas, músicos, cada um na sua área. E o seu foi o quê? O que foi, assim, quais foram as suas habilidades que você, no ensino médio, que aumentaram a sua nota, então te desenvolveram mais, você acha, assim? Eu acho tipo, a aula de comunicação, representante de turma. Isso, foi. Eu sempre buscava algum papel para eu atuar. Então, quando eu fui presidente, eu fui uma boa presidente, eu acho, eu não sei, assim. Mas eu tinha um currículo bom, mas sempre nessa questão da comunicação, da liderança. Eu acho que até hoje em dia, quando eu busco um pouco dessa liderança em mim, eu lembro da minha adolescência, que eu fui ousada e falo, meu Deus, vem cá. Ei, Lívia, vem cá. Porque em algum momento eu fiz isso e fiz com excelência, né? Então eu tenho que buscar aquela coragem que a gente tem quando a gente é adolescente também, né? Mas muito legal. Tem muitas pessoas que elas vão morar fora e aí quando enfim, estão com filhos lá, né? E aí querem construir a família, tem que passar por um sistema educacional que é totalmente diferente, né? E você também falou um ponto interessante, que hoje, por exemplo, eu vejo como que os nossos students sofrem, às vezes, por não ter essa independência no inglês e estar no país, né, e não dominar ali a língua, né? Como você falou, olha, enquanto adolescente, eu tinha essa necessidade de pertencer. E até aí tudo bem, é normal a gente ter mesmo essa vontade, né? Agora, quando adulta, a gente começa a aprender a lidar com isso um pouco melhor. Você tem essa vontade de querer, né, enfim, de aprender, de conseguir se comunicar bem, mas você entende que isso é algo ali que tá te travando, mas você tem que acho que continuar, prosseguir, né, pra conseguir essa independência e comunicar bem onde você esteja. Exatamente. Mas é interessante esse ponto. Tem muitos hoje brasileiros que sofrem, né? Putz, eu não consigo fazer amigos no lugar, eu não consigo, às vezes, me dar tão bem assim. Eu nem digo, por exemplo, fazer pedido no restaurante. Sim. Isso daí eu acho que é mais... A gente tem formas disso.
mas agora você fazer um amigo, né, no país que você tá nativo ali, isso são coisas que eu acho que pega um pouquinho também no emocional de quem decide morar fora. Por isso verdade. às vezes nessa solidão que vem junto também. Quando eu morei, pelo fato de eu já ter ido com essa independência no inglês, foi um pouco mais fácil. Eu consegui fazer amigos de outras nacionalidades que também estavam lá estudando, estavam fazendo as suas coisas. Mas eu também percebo muito isso. Eu vi tanto é que as comunidades brasileiras, elas vão se amutuando, né? É verdade. E ficando grandes comunidades brasileiras que todo mundo se conhece, porque, cara, acabou. Se eu quero um mecânico, eu acho ali um brasileiro. Se eu quero uma advogada, eu tenho uma advogada brasileira. Se eu quero uma professora brasileira, eu consigo achar também. Exatamente. Vai crescendo nessa comunidade por conta disso. Acho que, das contas, é a língua. Porque os une, né, nesse sentido. É verdade. Eu acho interessante você falar isso, Gabi, porque esses países que eu morei, na Jamaica tinha. Foi bem legal, porque eu peguei a Jamaica numa época que o René Simões era técnico de futebol e ele levou a Jamaica para a Copa do Mundo pela primeira vez. Então, eu digo assim, nos dois países o Brasil era muito querido, assim, a galera era bem fanática, sabe? Tudo, claro, com o futebol, mas eles associavam a gente ao futebol, ao Brasil. Sim. E então a gente lá na Jamaica tinha, só que eu não estudava com ninguém, não é igual nos Estados Unidos que a gente vai e todo mundo fala um pouquinho de inglês, você acha alguém que fala português, então você tem esse apoio. E eu não achei isso ruim. Hoje, olhando pra trás, assim, lá atrás talvez eu me senti em algum momento, eu não consigo buscar isso na minha memória, com essa dificuldade, ou me sentindo triste, sei lá, solitária, mas eu fui obrigada, sabe, assim, eu estudei numa escola que ela era jamaicana mesmo, assim, porque lá na Jamaica as escolas públicas eram as escolas boas, né, então você tava ali misturada com todo mundo, não foi igual no Haiti. Sim. No Haiti eu não tinha condição de estudar numa escola pública, porque era muito diferente, assim, o público era mais difícil de entrar do que o privado, ou como é que era? Não, lá na Jamaica era mais difícil. Por exemplo, pra você fazer ensino médio, você tem que fazer uma prova chamada Common Entrance, que é uma prova que todas as crianças, não sei todo o Caribe, mas a maioria das ilhas do Caribe fazem essa prova, que é para você entrar no ensino médio, e aí você tem a opção de duas escolas, você escolhe. Então, claro que todo mundo ficava igual um vestibularzinho, buscando as melhores escolas, né? E quando eu fiz essa prova, eu já estava no meu 2º ano na Jamaica. Então, eu consegui passar para a escola que eu escolhi. E eram todas as escolas públicas, mas elas eram as melhores, né? Mas lá não tinha essa. Tipo, todo mundo só falava inglês. Não era uma coisa que, eu vou procurar um apoio ali. Então, eu tive que aprender na marra. Eu lembro, uma coisa que ficou gravada na minha memória foi o meu primeiro dia de aula. Foi um choque muito grande, muito, assim, primeiro porque, assim, a população da Jamaica, eles são pretos. Sim. E aí eu era a única branca de sala de aula, então todo mundo ficava me olhando, tipo, o que essa menina tá fazendo aqui, sabe? Mas todos foram muito acolhedores, assim, em todos os aspectos, mas eu não entendia nada, Gabi. Eu lembro que as pessoas vinham em cima de mim, assim, eu lembro até da emoção das crianças, e eu falava assim, yes. No. Yes, no. E você com a limitação da língua, né? Que foi o que nós falamos do início, né? Que você não sabia nada do inglês e caiu de paraquedas lá. Gabi, nada. Eu fui aprendendo assim. Eu lembro uma vez que eu pedi pra professora e eu falava assim, please, eu queria papel higiênico, né? Aí eu sabia que me ensinaram aqui no Brasil que o banheiro era toilet. Só que quase ninguém fala isso, né? Eu nem sabia pronunciar lá, toilet paper, please. E ela ficava olhando assim pra mim, ela não entendia o que eu falava. E pra mim aquilo era uma coisa normal, eu tô falando toilet. E eu tô falando paper, que é papel. E foi desesperador, porque eu precisava ir no banheiro, né? Aí eu pegava o papel assim, paper, toilet. Aí em algum momento eu acho que a professora captou. E o que era muito diferente, Gabi, é que naquela época, 20 anos atrás, eu espero que hoje não seja como tinha palmatória. Então, assim, Nossa, você chegou então a ter essa experiência lá. Que aqui no Brasil era uma coisa longe. E lá não, era muito comum, assim, esse tipo de educação
sua de cara prática, né? cultural, sabe? Sim, Então sim, você acaba achando que tudo aquilo é muito normal. E aí foi engraçado porque quando eu cheguei lá, aquilo, eu também me assustei. É a cultura deles. Aí, assim, eu nem entro em questão, nenhum tipo de julgamento, porque eles pensam exato. assim. Todo mundo aprendia. E era engraçado que não tinha essa tipo de assim. Quando a sala inteira ia apanhar e a gente botava a mãozinha assim, eles vinham e batiam com a régua, quando a gente não sabia responder alguma coisa. Eu acho que hoje em dia não deve ser mais, né? Ainda mais com a internet, com tudo. Então, assim, foi um choque muito grande. Sim. Em todos os aspectos, sabe? Mas a vivência, você fala assim, Lívia, mas qual foi o bom de tudo isso? Eu aprendi uma nova cultura. Total. Eu passei por pessoas maravilhosas, assim, e eu acho que, assim, tudo que eu sou hoje tá muito baseado no que eu construí lá atrás com esse tipo de aprendizado, sabe? Sim. Tipo, morando nesses países que são completamente diferentes, assim, só morando mesmo pra ter uma noção do que é, e isso fez com que eu me tornasse a Lívia que eu sou hoje, sabe? Carregar essa bagagem. Eu tenho, assim, algumas coisas que eu acho que toda pessoa que mora fora, que decide sair no seu caso, assim, você saiu com sua família, né? Nem foi um movimento tão voluntário seu, você foi junto com a sua família. Mas ainda assim, isso desenvolve na gente algumas características que, com todo mundo que eu converso, que já morou fora, sabe disso, assim. Essa questão da flexibilidade. Nós nos tornamos mais pessoas que são menos cri-cris com tudo, tem menos frescura, acho que essa é a palavra, porque você já saiu da sua zona de conforto, você já viveu situações que, cara, eu simplesmente não estou no meu ambiente. E quando eu converso muito com os students, eu sempre vejo que é sempre assim, olha, eu não tô na minha casa, né? Eu não tô assim no meu ambiente de trabalho com os meus colegas que eu sempre conheci, eu não tô no meio da minha família. Então você aprende a ser uma pessoa flexível, emocionalmente, fisicamente, você aprende a ser muito mais resiliente, eu acho, porque você passa ali dificuldades, né? Eu imagino que você e sua família tenham passado perrengues ali, que vocês ficaram, meu Deus do céu, só o que eu queria agora era estar no Brasil, porque eu sei que eu não ia passar isso se eu estivesse lá. E quanta gente que, né, decide morar fora, trabalhar especialmente, fica assim, Jesus, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu fui me meter? Sempre tem esses momentos. Mas eu acho que isso vai construindo na gente uma força muito maior, assim, uma capacidade de ressignificar as coisas o tempo todo. E isso foi algo que, por exemplo, eu morei menos de um ano, já foi algo assim que mudou minha mente total. Eu me tornei uma pessoa muito mais fácil de lidar com as coisas, muito mais prática, me dói menos as situações e as pessoas por conta do que eu passei lá. E eu acho que é isso, eu acho que é uma cara de todo mundo decidir morar fora, é você desenvolver essas habilidades aí de flexibilidade, resiliência, né? E assim a gente vai desenvolvendo quando tá morando fora. Lives, então assim, você teve essa jornada toda, né, de mudança, de escola americana, de até qual idade? Quando foi assim que você estabilizou, assim, de certa forma, né? Ficou com uma rotina mais estável e voltou pro Brasil? Como que foi isso daí? Tá, eu voltei, eu não lembro exatamente se eu tinha 19 ou 20 anos. E aí, a minha volta não foi fácil, Gabi, porque como eu nunca tinha morado aqui no Brasil, e aí a gente falando um pouco de Brasília, a cultura de Brasília, as pessoas são um pouco mais fechadas. Então, aquilo que as pessoas sentem quando elas vão pra fora, eu senti um pouco disso aqui. Entendi. Então, o primeiro ano foi difícil pra mim. Você já voltou direto pra Brasília, então, já, né? direto pra Brasília. Entendi. E aí, eu comecei a fazer cursinho pra UNB, um cursinho, eu nem lembro o nome do cursinho. E era engraçado porque o meu raciocínio em português, ele era muito lento. Muito lento. Isso é importante falar. Muito, assim. Nossa, era engraçado demais. Então, eu tive várias barreiras ali. Principalmente porque assim, eu queria fazer pergunta e eu ficava com medo de eu levantar a mão e fazer uma pergunta que, assim, talvez o professor não entendesse, não fizesse sentido, né? Os alunos também, né? E a gente tá falando ali de cursinho para vestibular, então eu ficava muito assim, e eu falava, gente, eu tenho que fazer uma amizade, e a gente acha que não, mas culturalmente falando, é tudo muito diferente. É diferente, eu não sei explicar assim o que é, mas é. Então, eu falava assim, mas será que eu nunca vou ter um amigo de verdade aqui no Brasil? No primeiro ano, eu pensava muito isso, né? E aí, eu lá fazendo cursinho, eu falei, não, eu tenho que começar a vencer essa barreira e conversar com as pessoas. E aí eu fui tentando um pouco, e eu fiz uma amiga
lá, que é engraçado, que até hoje a gente é amiga, inclusive ela era professora lá em uma das escolas que a gente dava aula. E a gente tava numa pracinha, eu fui lanchar, e aí ela tava falando alguma coisa e ela falou um palavrão assim. Aí eu ri, ela falou assim, você entendeu? Eu falei, eu entendo, eu falo francês. E aí, mais uma vez, através da língua, eu criei uma identificação com aquela pessoa, né? E aí, claro, a minha amizade com ela, com a Débora, abriu também vários caminhos, porque aí, através dela, eu fui conhecendo outras pessoas. Sim. Mas aí você vê o engraçado, né? Acho que a minha porta de entrada numa conversa é sempre essa coisa cultural ou a língua. Então, com ela foi a língua, assim. Eu via que ela falava francês e ela tinha morado fora também. Então, aquilo me fez sentir pertencente, né? Sim, uma identificação, identificação. Ela me entende, então... E aí, a partir disso, foi abrindo caminhos e eu fui fazendo outras amizades. Eu comecei trabalhando em hotéis como recepcionista, né? Sempre buscando caminhos que... me ajudassem ali, que a língua me favorecesse de alguma forma, né? Porque, querendo ou não, eu não tinha uma faculdade. Perfeito. O inglês era seu recurso. Era meu recurso. Exato. E aí eu tinha até então o TOEFL e o SAT que me permitiam ser essa professora também, né? Então foi quando eu comecei a buscar cursinhos. E aí eu falava, cursinho, eu não era muito fã de cursinho, assim, sabe? E aí, quando você diz cursinho de inglês, né? Você nunca teve interesse de ser professora de cursinho de inglês? Eu fui. Você chegou a ser? Eu fui. Mas, assim, ótima experiência, né? Tudo é experiência. Tudo é experiência, perfeito. Só que, assim, não era uma coisa que eu queria muito. Então, quando aconteceu a oportunidade de dar aula numa escola, aquilo pra mim foi maravilhoso, assim. Eu me lembro como se fosse ontem, na hora da entrevista, aí as pessoas, eu sou formada nisso, PhD, e todo mundo falando, eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu tenho meus 2 anos de proficiência, né? O que mais? Nada, tipo... E o que eu falava? Porque ninguém tinha experiência lá. E eu achei legal, e eu acho isso que é uma coisa que acho que hoje em dia as empresas já fazem isso. Dar a oportunidade da prática. Então, eles ficaram ali 2 semanas analisando essas pessoas em salas de aula. E aí... Pra tomar uma decisão, né? Pra tomar uma decisão. Porque se fosse ali... Naquela currículo, né? Eu não tinha, eu tava ali trilhando o meu caminho, né? E aí foi maravilhoso, porque eu não esperava, Gabi, eu tava totalmente insegura, era uma escola muito boa aqui em Brasília, e eu ficava assim, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí quando eles me chamaram, eu falei, tipo, euzinha aqui, sabe? E aí foi legal. Dali, aí eu fui... Foi outros caminhos, né? Que foi como a educação infantil, que já a gente vai falar sobre isso, que é legal, as pessoas têm muito interesse e curiosidade de saber, né? Como ensinar uma criança, como falar com uma criança, enfim, essa daí a gente vai entrar nesse tópico. Mas é engraçado isso que você falou, porque você meio que teve a experiência reversa, né? Exatamente. Por exemplo, você era uma brasileira, mas que não tinha essa confiança no português tanto assim, porque morou fora, né? Esse tempo praticamente não sei nem a infância não, porque você foi com 8 anos, né? Mas assim, a adolescência toda, o início da juventude, e daí que você voltou pra cá. Então você teve o contrário. Você teve que se acostumar até a prática da sua língua materna, assim, né? É a sua língua materna, a sua língua que te tem referencial emocional, mas assim, competindo ali pau a pau com os outros idiomas que você também teve que se tornar fluente, que acostumar a falar, né? Exatamente. E isso daí foi até... comigo também foi parecido. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu estudei lá também, né? Para ser uma professora de inglês melhor, porque eu já fui com a independência do inglês, já estava dando aula aqui, mas eu queria me desenvolver mais. Só que lá, estando lá, vivendo a cultura de lá, tendo alguns trabalhos voluntários, quando eu voltei para cá, minha mente já mudou toda, assim, com relação ao ensino, com relação a como ensinar as pessoas melhor. E também era o único recurso que eu tinha, porque eu não estava na faculdade de letras ainda. Na verdade, eu estava esperando o resultado para passar em história. Porque eu sabia que eu queria ser professora, só que eu não sabia do que. Aí eu ficava, não, eu quero ser professora. Aí a minha vida toda, acho que mesmo pela questão da minha família, era muito assim, história. E aí eu falava, não, mas o inglês eu também gosto muito. Só que eu achava que professor de inglês em escola não era bem remunerado, não tinha carga horária legal, tinha essas questões profissionais. Só que quando eu fui pra lá e eu já tava dando aula aqui particular, assim, não tinha Your English, não tinha nada...
quando eu voltei, eu fiquei, cara, não, a gente precisa destravar o inglês das pessoas. Existe um jeito muito mais fácil, muito mais prático, muito mais real disso. Só que eu só tinha o inglês, esse era o meu recurso. Eu tinha os cursos, eu já era independente, mas eu não tinha a faculdade, eu não tinha o diploma de letras em inglês, né? Sim. Mas foi isso que me abriu portas também para entrar no primeiro momento na educação infantil. Né, que a gente, inclusive, a gente se encontrou na educação infantil, né? A gente lá que a gente se conheceu. E a gente vai falar rapidinho desse tópico. A curiosidade, tem muitos adultos que têm curiosidade de entender, né, sobre o ensino de crianças em inglês, o ensino bilíngue, na verdade. E eu acho que você é uma pessoa excelente para falar sobre isso. E eu queria entender como foi para você esse momento de entrar na educação infantil bilíngue. Como foi que você, assim, meio que caiu de paraquedas, né? Porque você... como você falou, né? Eu já tinha meus cursos, tinha a prova de proficiência, mas não tinha aqueles diplomas e tudo mais. Como foi essa primeira experiência de dar aula para crianças em inglês? No início era engraçado, porque quando eu entrei, primeiro ano eu peguei... Acho que era pre-K, e ali começa aquela fase... Jardim 2, eu acho. Aquela fase da pré-alfabetização, que começa a trabalhar com a fonética, etc e tal. E aí, assim, eu acho que dentro de mim vive uma atriz. E eu falava, bom, eu vou ter que ser essa atriz com essas crianças, né? E assim, o que me ajudou muito, Gabi, é porque essa escola era uma escola internacional, então tinha muitos alunos estrangeiros. Então eu tinha australiano, alunos ingleses, americanos, do mundo todo, tinha. Assim. Então eles já falavam já falavam inglês. Sim. E tinham aqueles brasileiros que também já tinham tido contato com o inglês. Sim. Então, assim, não foi muito difícil essa questão do inglês, né? Foi mais, eu acho que a primeira escola foi onde me ensinou a montar rotina, a saber qual é a melhor forma de ensinar. Sim. E aí, o que era legal é porque as escolas que eu trabalhei, isso é uma coisa que eu acho fantástica, Gabi, elas sempre foram muito abertas, assim, claro, sempre ali observando de perto, eu fui muito bem acompanhada, isso foi uma coisa muito boa, mas elas confiavam muito naquilo que você estava ali tentando fazer ou fazer. Então, uma coisa que eu aprendi muito cedo, não sei porquê, isso acho que já estava dentro de mim de alguma forma, era entender que cada ser humano ele era único. Então, cada criança ali era única e que cada um ia aprender de uma forma diferente. Então eu tinha crianças que adoravam as músicas e era legal porque tinha aula de música com piano, assim, era tudo muito profissional, sabe? E outras que era arte, enfim, era uma escola que era muito voltada para essa questão da arte na educação infantil. Então, foi muito tranquilo, assim, sabe? Eu acho que ali eu nasceu mesmo, eu não falo nem a professora de inglês. Ali. A Miss Lívia. A Miss Lívia, a pedagoga, sabe? Apesar de lá eu não tinha curso ainda, mas eu fui aprendendo na prática. E assim, eu acho que hoje eu falo com autoridade. Eu sou uma excelente pedagoga, assim. E não porque eu demorei para fazer o curso de pedagogia, eu me formei recentemente, assim, uns 2 anos atrás, 3. Mas eu aprendi na prática. Então, assim, eu era muito curiosa, eu lia, eu estudava. E eu sempre fazia na prática, trazia na prática. Não, isso aqui não tá dando certo, sabe? Porque planejamento de professora, você sabe como é que é, né? A gente vai lá, lê tudo lindo, a teoria, e quando você vem pra prática, é uma realidade, assim, completamente diferente. Então, ali... a minha primeira escola, eu aprendi a ser a pedagoga. Eu não falo nem tanto a professora de inglês, porque eles já falavam inglês. Quase todos os alunos já falavam inglês, né? Eles já eram de outros países. Então, e aí na minha segunda escola, que ali a gente estava falando de uma classe A brasileira, que era uma escola bilíngue onde não tinha estrangeiros, eu acho que ali nasceu a professora de inglês. Perfeito. Como é que foi isso daí? E aí foi aí onde eu tive que começar a montar estratégias e eu fui buscando, assim, Lívia, como que você aprendeu? Foi tudo muito natural, então foi vivência. Perfeito. Sabe? E a escola também foi muito aberta. Essa é a palavra, vivência, né? Vivência, Gabi. É isso. E é engraçado que a gente consegue comprovar que isso daí, a questão da vivência, ela é para adultos, adolescentes, crianças. Se você não
tiver uma intencionalidade em viver o inglês todos os dias, você realmente pode esperar que a sua independência, a sua fluência vai demorar muito mais tempo, né? E é engraçado porque a criança, a gente coloca ela num ambiente bilíngue, num ambiente onde vai forçar ela, forçar não, né, nessa palavra, mas vai estimular ela a falar inglês, só que de uma forma intencional. Nós estamos botando uma energia ali enquanto professoras, enquanto misses, para que ela fale. Mas na cabeça dela, não, olha, eu tô falando porque eu estou sendo estimulada, porque é um jogo, porque a minha miss está conversando comigo assim. Só que pro adulto não muda muito. A única diferença é que o adulto tem consciência de que ele está sendo estimulado aquilo e que ele também precisa ter uma energia depositada. Exatamente. Então, assim, isso pra mim é algo assim que é fundamental, que eu discuto com quem foi, que eu vi os resultados, eu vi o resultado na minha vida e de todo mundo que eu já tive contato, que eu já dei aula. Sem vivência não tem essa independência, né, Livs? A gente não tem como falar disso. Você pode ter 3 anos de idade ou você pode ter 53 anos de idade, é uma verdade absoluta, né? Exatamente. Aquilo se torna real, pertencente, eu não sei, assim, que é isso. Eu acho que a chave é essa, a vivência. E lá eu pude fazer isso. O projeto bilíngue daquela escola estava iniciando, acho que talvez no 2º ano, não lembro muito bem. E eles eram muito abertos também. E então eu pude ir buscando essas ferramentas. E também nunca deixei de fazer esse trabalho, como é que eu diria? Esse trabalho... Esse olhar, assim, individualizado para cada criança. E é engraçado você falar isso, Gabi, porque eu tive várias experiências, mas uma que me marcou muito é que eu tive um aluno que eu acompanhei ele durante 3 anos, né? E isso falando bem do inglês, assim. E ele era super participativo. Tudo que eu fazia assim na rodinha, com os flashcards. Aí eu fiquei aquela coisa meio brasileira. Gente, isso é ótimo. A Lívia, a gente trabalha. Esse parênteses. A gente trabalhando com a Lívia, as professoras que não falavam no inglês, que eram só de português, às vezes ficavam perdidinhas, né? Porque você começava a falar inglês e você engatava. E elas ficavam assim, a gente, calma, Miss, a Miss Lívia. Exatamente, a primeira língua dela é o inglês. Eu fazia muito isso. O problema da bilíngue. Eu já me peguei falando assim com as pessoas. Aí o pai falou assim: Miss Lívia, você tá falando inglês. Eu não sei, às vezes é uma chave mesmo, sabe? Que você nem vê. E aí, voltando para esse aluno, eu pude acompanhar ele durante 3 anos. E aí ele era esse menino comunicativo, ele falava quase tudo, Gabi, tava assim pronto, sabe? Sim. Quando ele foi pro primeiro ano, primeiro ano, onde começa ali a fase da avaliação, naquela escola era no primeiro ano. Provas, né? Exatamente. Sim. E ele foi fazer a primeira avaliação, ele ficou em estado de choque. E toda vez que ele ia registrar as coisas num papel ou numa provinha, ele não conseguia. E aí foi passando um ano, eu sempre buscando estratégias e tal. Então chegou um momento na escola que eu falei assim, vamos fazer assim? Eu sei que precisa disso. Ter a avaliação. Essa avaliação. Mas deixa eu fazer essa avaliação oral, deixa eu filmar, deixa eu mostrar pra vocês. Sim. Ele sabe muito. E eu não posso avaliar ele baseado numa prova. Porque, olha só, essa criança ela fala inglês muito melhor do que qualquer um lá. Então, se o objetivo é fazer com que ele fale inglês, e não a parte pedagógica, então ele alcançou esse objetivo. E não é essa prova que vai comprovar isso, né? Perfeito. E aí eu achei muito legal, porque a escola ficou muito aberta, sabe? Claro que a gente tinha que ver por trás disso o que tinha. Os indicadores, enfim, exatamente. a BNCC pede. Sim. Exatamente. E aí a gente vai conversando com os pais também para buscar, para ver o porquê daquilo, enfim. Era uma coisa que não era da minha área, né? Eu era pedagoga, então encaminhar ele para algum lugar para entender. Mas dentro daquilo que era o meu objetivo, que era ensinar inglês e ele aprender inglês, ele estava ótimo, né? Então, esse olhar, eu acho que toda professora tem que ter. Não é só de cursinho, educação infantil, enfim, você tem particular, né, de adultos. Não, toda a faixa, tem que saber, porque senão você não vai conseguir ajudar aquela pessoa, né? Então, quando a gente tá falando de adulto, a minha experiência com adulto foi muito curta, assim, Gabi. Você que vai poder me falar mais, né, como é que funciona tudo isso. Mas, assim, o pouco que eu dei aula, eu sempre buscava os interesses, né? Então, assim, eu quero muito falar inglês.
eu quero fazer um curso e tal, não sei o que. Às vezes a pessoa nem ia pra fora, quer fazer um ano ali só pra ter uma base. Eu falo, tá, do que você gosta? Perfeito. Porque não adianta eu vir só... Claro, eu acho que tem que ter um material, Sim. uma base, né, pra guiar, mas não pode ser só aquilo, sabe? Tem que estar junto com o interesse do outro pra ele buscar... então eu vou falar sobre música clássica, sendo que aquela pessoa não escuta. Não gosta, ela é uma pessoa do rock, ela é uma pessoa do pop. Não faz sentido isso, né? Então, você conhecer o seu aluno, você conhecer o interesse, a forma com que ele aprende, isso era uma coisa que eu buscava muito. Eu acho que também é uma chave, sabe? Total. E aí casa com a vivência, que é você tornar aquele ambiente dentro da sala de aula natural, cotidiano, né? Eu acho que é engraçado a gente até mesmo colocar isso de forma prática para tentar desmistificar um pouquinho para as pessoas, né? Porque o que a gente fala sobre vivência na prática? É você ter contato com a língua todos os dias. Isso é vivência, é você viver o idioma. Outro aspecto também que eu acho muito importante sobre a vivência é quando você transforma a sua vida o mais próximo possível naquele idioma que você quer dominar. Então, por exemplo, ações básicas. Se eu começo agora a realmente ouvir músicas, a trocar o meu celular, coisa mais boba. Se eu começo a fazer um diário do que eu fiz no dia em inglês, com frase, etc. São coisas assim. Se eu começo a emergir um pouco mais na cultura, o seu cérebro começa a falar, olha, isso daqui é importante. Sim. Isso daqui é algo que eu tenho que me atentar, porque eu tô o tempo todo vendo aquilo, porque aquilo tem um significado pra mim. Né? Então, assim, eu acho que a vivência, a gente fala de forma bem prática, é você ter o contato intencional com a língua todos os dias. Isso é viver a língua ali, se você não está nos Estados Unidos, se você não está no país que fala inglês ou qual seja o outro idioma, né? Nós, enquanto adultos, temos que ter a responsabilidade para ver assim, olha, eu vou criar o meu ambiente de vivência. Sim. E aí cabe ao professor, como você falou muito bem, deixar o caminho mais fácil. Sim. Porque o trabalho do professor, a missão do professor é transformar aquele assunto, aquela dificuldade em algo fluido, em algo fácil para o student. Então, assim, eu já dei aula para muitos alunos adultos de diferentes tipos, de diferentes objetivos. E era muito assim, olha, Gabi, esse formato aqui não tá funcionando para mim. Isso daqui eu tô vendo que eu não tô evoluindo tanto. Não, então a gente vai trocar, fazer outra coisa. Sim. Peraí, vamos fazer aqui um teste. Deixa eu entender se você é uma pessoa mais auditiva. Exatamente. Se você é uma pessoa sinestésica. Sabe? Qual é o seu modelo de aprendizagem melhor? Aí, não, eu vou pegar isso e vou colocar e vou transformar o material para que você aprenda assim. Sim. Só que as pessoas, infelizmente, assim, acho que a própria banalização, né, do inglês com todo... Ninguém tem esse olhar humanizado, né? E é muito legal quando a gente se encontra, assim, profissionais que... Cara, se não for para ser empático, se não for para transformar o aprendizado da pessoa em algo humano, Sim. Você não vai conseguir desenvolver aquela pessoa bem, você não vai fazer ela ter uma boa experiência com o aprendizado de inglês, né? Exatamente. E isso é para criança e para adulto. Eu acho assim, que você foi fenomenal nessa fala. É muito disso mesmo, assim. E eu queria saber agora com você sobre essa questão dos sotaques. Qual é a sua opinião, essa questão polêmica? Sotaques, tem sotaque certo, não tem sotaque certo? A gente é difícil de entender um, é difícil de entender outro, é mais fácil. Sim. Porque você simplesmente teve contato com o quê? Acho que juntando uns 6 países por aí, né? Foi. E todos eles você conseguiu ver o inglês, que é o nosso tema aqui principal, de uma forma diferente. Gabi, o sotaque, eu acho que é uma coisa muito natural, né? A gente entra de novo naquela questão da cultura. É cultural. Sim. Então, eu sempre, até hoje eu sou tutora de autoconhecimento para adolescentes e a gente fala inglês, né? E aí, às vezes, eles falam, ai, Miss, mas você tá falando assim, desse jeito, né? E o professor, eu não lembro, ele é de ele aprendeu inglês em alguma região da Europa. Então, é bem diferente, assim, algumas pronúncias. E aí eu falo assim, não, tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo certo. O sotaque é uma coisa que cada região tem o seu. Aqui no Brasil, né? Você vai ali em Minas Gerais, e lá fora era a mesma coisa. E eu sou fascinada, assim, eu falo dessa atriz, sabe? Que ela é tudo da minha imaginação mesmo. E eu lembro que eu tinha uma amiga que ela falava, toda vez que ela ficava triste, ela falava assim, ai, fala igual, sei lá, indiano, né? E eu inventava, sabe? Eu nem sabia falar direito, como é que fala jamaicano. E às vezes do nada eu ligava pra ela, não fala assim não, fala outro jeito. Fala de outro jeito, né? Como é que é? E nem sei se eu tava falando certo, sabe, Gabi? Só que eu ia inventando
tentando, porque é isso, não tem um jeito certo. É sotaque, cada região tem o seu, como aqui no Brasil, lá fora também. E tem uns que são muito diferentes, né? Eu lembro uma vez, um sotaque bem puxado, que é o sotaque de Texas. Eu tava na piscina brincando, né? E aí eu era criança também, ela veio assim, from Texas, got a gun. E eu, o quê? I'm like, what? What are you saying? Tipo assim, eu não entendi, eu tinha dificuldade. Porque ela falava muito rápido, era muito o Rzão, puxado, né, bem carregado. Aí, you're from Texas, got a gun, you got a gun. E aí, assim, um assunto, tipo, ela falando, tipo, em Texas todo mundo tem arma, né? Porque acho que é uma forma de proteção deles. Aqui vocês têm arma? Era isso, cara. Então, assim, era um assunto que eu não fazia ideia, que pra ela era cultural, era algo comum. E já tinha também o accent, que era uma coisa, tipo, muito diferente, né? So everybody in Texas has a gun, got a gun. Olha aí a diferença. Era engraçado. E aí isso foi em todos os lugares. Na Jamaica eu tinha muito sotaque jamaicano, né? Que era um pouco da mistura do inglês com patuá. Então não tem essa coisa de what's going on, what a gone, sabe? Tipo, é tudo muito comido, muito baiano, assim, sabe? Tipo, vamos falar. A junção das sílabas era um pouco mais frequente, bem né? Mais, E aí eu tinha muito isso, não falava battery, era battery. Aí as pessoas falavam, o quê? E era engraçado que às vezes eu ia nos Estados Unidos e você tá no seu automático, então eu comia uns negocinhos, umas palavrinhas assim. E aí eles falam, você é da Jamaica, você é não sei o quê. Aí às vezes eles corrigiam, assim, sabe? Aí eu falei, não, eu sei que é assim que fala, mas é porque esse é meu automático, né? Mas eu acho que isso o da sua região, né? Exatamente. E eu acho que hoje se tornou uma coisa muito comum, normal, assim. As pessoas gostam, né? De, fala igual fulano de tal, fala... Se tornou uma identidade. Sim, concorda, né? Uma identidade que a pessoa tem. Total. É isso. E eu acho que principalmente no inglês, a gente pode usar ali o inglês britânico, o americano, que são os mais comuns. Sim. Teve uma vez que um pai veio me corrigir porque eu coloquei color e favorite com U. E aí ele ficou indignado, aquilo tá errado, que não existe, como que uma professora que morou fora, né? E aí eu não sabia, Gabi, dessa diferença do color com O e o color com O, U, que o inglês britânico era o inglês diferente, com O, U, e o americano não era. E eu lembro que quando ele falava aquilo, eu falava, meu Deus, da onde eu tirei isso? Assim, por que E aí eu fui pesquisar e não tava errado. É porque um é o inglês britânico e o outro era o inglês americano. Então, assim, mas eu tive que começar a pesquisar, porque as escolas no Brasil, elas querem que você ensine o inglês americano. Perfeito, né? É uma questão cultural, é o inglês americano primeiro, né? E aí eu comecei a ver, gente, quantas coisas eu escrevo, assim, no inglês britânico, que eu nem sabia que eu tava fazendo aquilo. Aquilo era natural, eu fui alfabetizada daquele a língua é fluida, jeito. Exatamente. Mas enfim, aí traz tudo isso. É engraçado porque eu acho que a gente, pessoas que são not native speakers, se você não é um nativo, se você não tá, você tem a impressão que está numa bolha, eu acho. As pessoas elas pensam assim, não, eu tô aqui na minha bolha, porque se eu não falar, I'm gonna, se eu falar I'm going to, ficam essas coisas, assim, enquanto que você fica, não, só fala. Fale o que é natural pra você, o que te traz confiança, né? Especialmente quando a gente tá falando de alunos adultos que estão ali iniciando. Perfeito, tem o início da vida ali no inglês, que é você começar a estruturar frases, você saber quais são os verbos do passado, quais são os verbos do presente, mas isso assim é no dia a dia. I'm going to work. Perfeito, I work it. Então assim, essas coisas a gente até que vai ensinando, olha a diferença, tem que botar um EDzinho no final, ok. Mas eu acho que as pessoas elas ficam muito presas, e professores também, a querer dar essa pronúncia dos sonhos. Quando na verdade isso não existe, né? Em lugar nenhum. Não você existe, que passou por 6 países, você viu que, cara, eu falei o mesmo inglês que eu sabia em todos os lugares. Você foi mudando, né, o seu accent, seu sotaque por conta da necessidade que você teve. Exatamente. Mas até mesmo que você falou.
a gramática, uma palavra do inglês britânico não é a mesma coisa do inglês americano, que também pode ter um outro significado no inglês australiano. Sim. Então, a galera frita muito, né, nessa coisa tipo, meu Deus, eu nunca vou saber porque eu tenho que dominar tudo. Enquanto que, pelo fato do inglês ser a língua oficial do mundo, ser a primeira língua, né, atualmente, até hoje ela é a primeira, as pessoas precisam entender que existem diferentes expressões com as mesmas palavras, diferentes sotaques, diferentes pronúncias, mas todas estão comunicando uma mensagem. Exatamente. Se eu comunicar a mensagem que eu preciso comunicar, seja por meio de falar mais palavras, menos palavras, usar outros idioms, outras expressões, etc., tá valendo, né? Sim. Então eu acho que é um trabalho assim que a gente precisa fazer o tempo todo de tirar da cabeça das pessoas. Para de querer ter uma pronúncia igual X, Y, Z. Fala o seu inglês, o inglês que você tá dominando, que você tá tendo convivência com ele, né? Exatamente. Eu acho que é isso, é tornar isso o mais natural possível, né, para aquela pessoa se sentir confortável, para ela não querer alcançar algo que às vezes é inalcançável, porque não faz parte da rotina, da cultura, enfim. E até mesmo nos Estados Unidos mesmo, eu não sei, acho que muita gente já viu um videozinho que rolou sobre um cara que entra numa cafeteria e aí ele fala assim, por que você tá falando desse jeito, meio nasal e tal? Você já viu esse vídeo? Não, nunca vi. É muito engraçado, é tudo americano. Aí ela responde em inglês, né? Because this is the way I talk, sabe? Ela fica assim, e ele falou assim, não, isso não é, a gente não fala assim, sabe? Esse jeito de falar é um jeito de você se colocar num estado superior, para uma ele explica, eu tenho que mandar esse videozinho pra você, porque ele é fantástico. E aí, vou compartilhar nos comentários pra galera ver também. Não, todo mundo tem que assistir, porque é muito lindo. E é muito isso, que os próprios americanos, assim, por que você tá falando tão nasal? A gente não fala assim, sabe? Corrigindo a pessoa que quer parecer mais nativo. Isso, né? Perfeito. E ele fala assim, nossa, que ridículo isso. E aí no final, ela brava, puta, porque ele... desculpa, gente. Imagina. Ela indignada que ele tava ali tranquilamente instigando ela, falando, não, você não fala assim, ninguém fala assim, a gente não fala assim. Ela traz a voz comum, né? Ela fala um palavrão lá no final e fala assim, é isso. Esse é o seu inglês, é assim que você fala, né? E é fantástico, porque aí você vê, lá dentro da cultura deles, eles já têm isso. Então imagina pra gente que tá aqui, que se espelha em querer falar como, sei lá, eu amo o inglês britânico, sabe? Assim, sempre achei. Todo mundo tem essa coisinha, né? Com, a gente com o inglês britânico, de tipo, ai... acho tão fancy, assim, sabe? Tinha um aluninho, ele era a coisa mais fofa, assim, sabe? Ele falava assim, um jeitinho aí, o americano, tipo, Miss Sylvia, look, he jumped over the wall, and he's like, he jumped over the wall. Vem cá, deixa eu te apertar. Achava muito bonitinho aquilo. E o americano também, na nossa fase adolescente, né? A gente assiste muito esses filmes, então... Filme, seriado, música, tudo em inglês americano. Exatamente. Você pega, né? Mas é interessante isso que você falou, Gabi, porque eu acho que é isso, não existe o sotaque certo, não é, eu acho que se a pessoa ela se colocou à disposição para aprender algo novo, primeiro ela mete as caras, depois ela se preocupa com isso, sabe? Tipo, se ela quiser, eu quero falar assim, então tudo bem, ela quer, então ok, mas primeiro vamos fazer o básico, vamos dar o seu melhor em poder se comunicar, fazer com que eu quero pedir uma água, então eu vou saber pedir uma água, assim, o simples, o básico, né? Não, e isso é muito bom, porque eu tava falando isso ontem, que eu vou fazer uma consultoria com os students, eles moram fora, né, eles estão morando nos Estados Unidos hoje, e a gente tava terminando a consultoria, e aí eles, não, porque, Gabi, a gente sabe que a gente vai terminar e a gente vai estar independente, falando assim, bem que nem você, e lá. Só que assim, com aquele peso eles estavam positivos sobre o futuro, de que eles iriam alcançar isso, mas que no momento era muito assim, porque a gente precisa falar, a gente não consegue falar, porque eles já moram lá, né? Sim. E aí eu falei, vocês sabem falar, vocês não estão com confiança, com medo de estar errando. Sim. Vocês estão numa fase de que vocês precisam criar confiança. E a confiança é através da prática, pra tudo na vida, né? Vamos combinar? Não tem nada na vida que você não seja prática. E com a língua é isso. Exatamente. A gente já construiu muita coisa. Aqui eu percebo que vocês falam comigo, vocês falam bastante, porque eles estão confiantes. Teacher Gabi, já tô aqui com ela, já me conhece, já sabe meus dilemas.
Mas lá fora as pessoas também sabem que existe inglês em você e você precisa colocar isso pra fora, independente se você vai esquecer o tempo verbal, se você vai colocar a preposição ou não, se você vai trocar às vezes uma palavra. Sim. O bom da rede social, no sentido, um dos pontos, é que tem muita essa vivência de outras pessoas. Tem um casal que eu acho que é italiano e americano. E a vida deles é ficar se zoando o sotaque. A americana zoando o sotaque do italiano. Aí ela postou um rios, gente, muito bom, nos votos de casamento. Ele trocou a palavra por outra, ele falou waffle. Aí, entendeu? Aí ela começou a rir no meio do casamento. Ela, baby, you said waffle. I'm gonna take you as your waffle. E aí ficou todo mundo rindo. Então, e é isso. Isso, exatamente. A vida continua, ele tá lá tentando. Se você escuta os vídeos ali, você vê que tem um sotaque diferente, que não é aquele sotaque americano, porque ele não é, né? Ele é um italiano que é fluente em inglês, mas ele continua sendo italiano. Serve pro brasileiro, serve pro português, serve pro indiano, qualquer nacionalidade. Isso é uma coisa muito nossa, Gabi, porque quando você vai pra lá, cada região tem um sotaque, né? Então, assim, não tem um sotaque americano, são vários. Igual o próprio Texas, que puxa isso. Aquele, né? Então, cada região tem esse sotaque. Eu acho que é isso, o caminho é... E isso é uma coisa que a gente vê a diferença nas crianças. Assim, não todas, mas a maioria. A criança, ela é um pouco mais corajosa. Ela não tem... filtros sociais, né? Do erro, do não sei o quê. Perfeito, E aí, então, ela não tá nem aí. Ela só vai, ela só fala, ela tenta de qualquer jeito, né? E eu acho isso muito maravilhoso. Então, assim, é trazer aquela criança que vive na gente pra falar o inglês, né? Sem filtros. Sem filtros. Cara, se tá achando que tá errado, a minha vida continua. E, na verdade, a maioria das vezes é só o medo. Tem pessoas que são arrogantes, que são, às vezes, gostam de corrigir. Existe, mas como tudo no mundo, igual tem gente que sempre vai querer corrigir tudo que a gente faça, né? Mas eu acho que no frigir dos ovos, quando você vai botar na balança, tem muito mais gente que é compreensiva, que é empática, que enfim, né, tá ali querendo te ajudar. Lívia, agora conta pra mim qual é o maior erro que você acha dos adultos quando eles estão aprendendo inglês, assim, quais são as práticas erradas que hoje em dia as pessoas têm pra aprenderem inglês, assim, o que você viu quando você deu aula pra adulto que prende as pessoas muito? Alguma coisa assim, você percebe que, Gabi, às vezes o preconceito que tem, o resultado que quer rápido, né? Tem gente que quer estar fluente em inglês em 3 meses. Exato, os métodos muito. Meio doidos, né? Acontece muito. Impossível, né, Gabi? Vamos ser realista aqui. Total. E eu acho que é isso que você falou, preconceito. Eu acho que o orgulho também, assim, sabe? É isso que você falou. Eu quero falar, mas eu tenho medo de falar errado, mas... E aí ele já entra com esse trauma. Falando um pouco de adulto, eu lembro que quando eu dava aula para as crianças... Eu tinha aquele pai que chegava em sala de aula, na hora da reunião, eu falava na frente da criança, eu queria esganar meu pai. Os pais que fizeram isso sabem. E aí ele falava assim, eu odeio inglês, eu tenho uma dificuldade. Olha, eu acho que não tinha que... E a criança tá ali do lado. Já ouvi isso também bastante. Tudo aquilo, você não faz isso na frente, porque assim, a gente falando um pouco hereditariedade. A gente já herda muita coisa, né, Gabi? Dos nossos pais, coisas boas, coisas ruins. Então, o seu pai, ele tem esse trauma com a língua, com o inglês, que ele adquiriu em algum momento. Ele não precisa passar isso pro filho, sabe? Ao contrário. Então, eu coloquei o meu filho numa escola bilíngue, eu não vou falar mal da língua pra ele, sabe? Eu vou falar assim, a mamãe sempre quis aprender a falar inglês, então me ensina, como é que fala isso? Como é que fala aquilo? E aí, aos poucos, eu ia desconstruindo isso. E é isso que tem no adulto, né? Normalmente, a gente cria uma barreira e é aquilo e ponto final, né? Então começar a desconstruir, trabalhar essa questão do... Eu falo orgulho porque o orgulho, o lado ruim do orgulho, ele tem tudo isso, né? Sim. Tudo é voltado pra ele. E de você desconstruir isso, sabe? Vai, encara isso. E assim como qualquer coisa nova que você vai fazer na vida, você precisa se esforçar um pouquinho mais, né? Então eu tenho dificuldade com línguas, então eu tenho que me esforçar um pouquinho mais. E aí buscar, claro, uma professora, um curso que ele tenha afinidade,
que se vai identifique, né? se identificar, exatamente. E eu acho que é muito isso, assim, se desprender de traumas, de barreiras que o adulto constrói, né? Sim. Que é uma coisa que a criança não tem. Não tem. A criança só vai. Exatamente. E às vezes ela fala a metade da frase, ou então ela usa 3 palavras só, mas você entende o que ela quis. Exatamente. E aí, com o tempo, com a maturidade, com a vivência, você vai deixando cada vez mais refinado no sentido de você falar do jeito que você quer, com propriedade. Não no sentido de, o refinado do que os outros esperam. Mas que pra você tá transmitindo toda a frase que você precisa com clareza. Eu acho que o importante pra nós nos considerarmos pessoas que falamos inglês é você conseguir passar mensagem, se comunicar, se fazer entender. Pronto. É isso, né? É isso, Gabi. Dentro dos seus níveis. E aí, por exemplo, se eu sou um estudante A1, A2. Cara, meus objetivos são falar da minha vida, falar dos meus dados pessoais, conversa do dia a dia, pedir ajuda. Não, se eu já vou pro B1, B2, aí eu já preciso aí um pouquinho mais conseguir falar de alguns assuntos, discutir, etc. Quando eu chego no C1, que é o último ali antes do proficiente, é você conseguir discutir com as pessoas, fazer apresentações, trabalhar na sua área usando o inglês. Sim. Só que assim, cada nível tem a sua expectativa, né? E a gente se comunicando, o que a gente precisa dentro do nosso nível, acabou. Tá ótimo. É isso que a gente precisa, né? Sim. E eu acho assim que... Eu que trabalho, eu sou aquela pessoa assim, tudo é autoconhecimento, não é? Mas é porque quando a gente se conhece de verdade, a gente sabe as nossas fragilidades, a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer para melhorar. Então, se a gente está falando do inglês, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com a língua, né? Vamos colocar aí. Então, eu sei que eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais. Eu tive aula com o Pedro. Eu não consegui aprender muita coisa com o Pedro. Tudo bem, foi com o Pedro, então agora eu vou procurar outra pessoa. Eu não posso parar porque eu tive uma experiência ruim, negativa, que a maioria dos adultos falam, né? Não foi legal, a professora, não sei o que, né? Então você busca outro meio, a gente não pode parar ali no que deu errado. Então, se eu quero falar inglês, eu vou em algum momento, não tem como, Gabi. Encontra, né? Que é um pouco do que o seu curso oferece, né? Ele fala um pouquinho dele só para que é mais voltado para o interesse da pessoa. Não, é justamente isso. Eu acho que modéstia à parte, eu acho que por isso que o nosso curso consegue ser tão qualitativo e as pessoas chegarem ao objetivo por conta desses pilares que você falou. E no final das contas, nós, independente de sermos professores que são particulares, têm curso, trabalham em escola, quando você tem a essência verdadeira do que é ser uma pessoa que vai destravar o inglês das outras, você não foge muito disso. Sim. Que é você colocar o inglês no dia a dia, que é você se interessar pela história da pessoa. Lá na Your English, todos os professores, a gente sempre sabe a história do aluno. Legal. A gente sabe que o aluno tem, que ele vai viajar para fora por tal motivo, Perfeito. Que ele tem esses medos, que ele é uma pessoa mais extrovertida ou introvertida. Todos nós professores, quando a gente se junta para fazer o balanço ali do mês, né? A gente fala, nossa, fulano tá com tal dificuldade, a gente precisa ajudar nisso. Mas é por conta disso, porque a nossa preocupação é levar a pessoa da onde ela tá à independência. Sim. Então, assim, se eu estou aqui hoje no A1, A2, B1, B2, enfim, as nomenclaturas, né, que nem vale a pena agora explicar, mas é sair disso pra eu consigo me comunicar em inglês e fazer tudo que eu preciso, o que eu quero, né? E eu acho que é por conta disso, porque tem essa humanização do ensino. Isso. O que hoje não existe mais a humanização do ensino de inglês, né? É bem difícil. Aplicativos maravilhosos, sim. Amo de paixão, aulas gravadas também são importantes, ajudam muito, mas eu acho que nada supera ainda, eu acho que a Your English, inclusive, continua com esse propósito, mesmo que a gente, enfim, esteja em outros patamares, daqui a algum tempo, a gente vai manter essa essência do one-on-one. Eu preciso conhecer essa pessoa, porque não é só o inglês para ela, tem uma história ali. Exatamente. Eu preciso entender o que ela quer com o inglês, qual é a vivência dela, qual é o hobby dela, para onde ela quer chegar. Então, eu acho que é por isso que quem decide entrar com a gente vai até o final, todos conseguiram alcançar a vaga de emprego, morar fora, entrar no college, o exame de proficiência também, né, que são super temidos pelas pessoas. Exatamente. A gente desenvolve as aulas para fazer ela conseguir aproveitar aquilo dali. Mas assim, é o que eu falei, são bases de qualquer pessoa que se preocupa de fato com o bilinguismo, não é com a pessoa se tornar
de fato ali independente no inglês. Sim, sim. É muito forte isso. Eu vejo isso, Gabi. Eu tive muita dificuldade falando agora do português, né? E quando a gente fala um pouco dessa questão do preconceito, a minha trava era assim, eu dava aula de inglês, então quando eu estava conversando com os pais era ótimo, porque se eu falava inglês aí, eu sabia que meu inglês era muito bom e que eu não ia falar aquele inglês lento, eu era bem metidinha, assim, sabe por quê? Porque existia essa fragilidade do português e era uma coisa que eu me cobrava muito, muito mesmo, assim, porque eu trabalhei com psicólogos em sala de aula, enfim, na época eu ainda não era pedagoga e elas usavam muito da questão da teoria e eu não tinha nada disso, sabe? Eu só falava, eu sei que é assim, porque eu fiz assim e assim deu certo, sabe? Eu não sabia explicar porque fulano a teoria, o sistema, né? Eu vim aprender a teoria depois, mas eu entendo um pouco, sim, dessa preocupação das pessoas de irem para fora e querer falar o inglês com accent perfeito, ou então falar o inglês imediatamente correto, porque eu senti isso do outro lado com português, né? Então, por exemplo, eu tive que fazer um curso de português e eu busquei pessoas assim, lá na escola de sabedoria, que é onde eu dou aula de autoconhecimento, são pessoas que fazem revisão em português e tudo mais. São revisores, né, de texto. Isso. E aí eu falava assim, quando eu trabalhei com um grupo, assim, eu via um dos tutores falando português, eu falava assim, meu sonho é falar português assim um dia, sabe? Eu achava aquilo tão legal, sabe? Você se apropriar da língua, não sei se é assim que fala, se apropriar da se apropriar, tá correto. E eu falava, eu quero falar isso. Então, eu entendo esse outro lado também, sabe? Mas eu acho que é uma coisa muito mais nossa. Porque aí, então Lívia, eu quero aprender a falar o português correto. E aí eu falava pra eles, todas as vezes que eu falar o português errado, assim que encerrar a aula, vocês me falam. Porque assim, a gente dava aula pro Brasil inteiro. Sim. Então eu ficava assim, e querendo ou não, as pessoas julgam quando você fala você é mais uma... Dependendo da posição que você tá, né? Você tava como uma apresentadora ali, né? No caso, uma professora. Então eu já comecei o curso, uma estratégia que eu disse, eu falo, gente, olha só, eu sou Lívia, eu morei muitos anos fora e às vezes eu encaixo umas palavras em português que não tem nada a ver com o contexto, eu invento, às vezes eu pego uma palavra em inglês e acho que ela cabe. E coloca ali, e às vezes eu cometo vários erros gramaticais, então assim, paciência, eu me coloco à disposição para dar aula do que eu aprendi, que é a teoria da razão, e vocês vão ter paciência comigo e não, eu não ligo, se quiser me corrigir também, não, eu desconstruí isso de que alguém não poderia me corrigir. Esse orgulho. Né? O orgulho, perfeito. Exatamente. E aí começou a dar super certo e hoje eu me sinto mais confiante. Ainda cometo muitos erros, mas hoje eu sei que, bom, eu quero melhorar o meu português, então eu vou fazer exatamente isso que você falou, só que com português. Eu vou ler, eu vou passar a escrever mais, enfim, buscar ferramentas para melhorar o meu português. Sim. E com o inglês é a mesma coisa, né, Gabi? Perfeito. A pessoa tá ali fazendo o curso, ótimo, mas e o que ela tá fazendo também paralelo àquilo? Perfeito. Né? Então, o que ela faz antes da aula, depois da aula? Porque não é só a aula, né? A aula é 20% do processo. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente via muito em sala de aula como professora de educação infantil, né? Os pais muito ansiosos, porque o meu filho não tá falando, né? E não sei o quê. E às vezes em sala de aula a criança até falava bastante, soltava várias, conseguia formular uma frasezinha com 3 palavras e tal, mas chegava em casa ela não falava. Eu falava assim, mas existe algum estímulo em casa? Exato. Você usa essa técnica, né? Hoje o que você aprendeu? Eu queria tanto saber como é que fala caneta. Ou sei lá, você tá sentada, como é que será o nome, sei lá, do pão, da manteiga? E aí, sei lá, mas ele ainda não ensinou. E eu deixava isso muito claro pros pais. Não tem problema, traz que no outro dia eu posso inserir uma historinha que tem ali o bread, butter, e aí vai, e eu sempre mandava flashcard, tudo que eu fazia eu sempre mandava pra casa pros pais poderem acompanhar, pra justamente quando chegasse essa cobrança, sabe, falar assim, mas eu mandei tudo que eu fiz, assim, os joguinhos que eu criava. Pra construir uma rotina, né? Construir uma rotina. É isso. Porque, Lívia, mas eles ficam aqui a manhã inteira, mas não é o suficiente, sabe? Pode ser sim. Tem gente que aprende mais rápido, Gabi, vamos lá. Tem gente que tem essa habilidade, né? E que aprende
As exceções, né? Tem os casos ali, perfeito. Exatamente. E não é impossível também, eu não acho que seja. Mas se seu filho ou a pessoa tem dificuldade, eu tenho que buscar ferramentas que vai me ajudar, que vai agregar, né? Nesse aprendizado. Perfeito. Show, Liv, sério, amei, de verdade, foi muita coisa. Eu acho que as pessoas conseguiram desconstruir um pouquinho, porque eu acho que não tem uma pessoa que, assim, não tenha um local de fala mais apropriado do que o seu para falar sobre bilinguismo, sobre aprender o inglês na marra, sobre sotaque. Você, enfim, tá mega gabaritada para isso pela sua vivência, né? E pra gente conseguir fechar aqui e deixar para as pessoas ali uma reflexão sobre o que você fala, então, para as pessoas que estão morando fora hoje, que estão aprendendo inglês porque querem sair do Brasil, querem ter uma experiência lá fora que seja. Qual a sua dica que você dá com uma pessoa que já passou por isso e de uma forma, assim, bem cheia, né? 6 países, aprendendo vários sotaques diferentes. O que você pode deixar para essa galera de dica, de ensinamento ali? Gabi, eu acho que uma coisa que eu aprendi, que eu levo pra vida, é que hoje não existe, assim, eu não vou falar nada, mas quase nada que a gente não consiga alcançar, sim, né? Então, assim, se você quer aprender a falar inglês, se você quer morar fora, vai atrás. Às vezes é um pouco mais difícil, questão financeira, enfim, eu não sei. Só que a gente tem que buscar um meio para alcançar aquele objetivo, né? Todo mundo tem. E existem vários meios, né? Vários. Para quem tem e para quem não tem dinheiro, vários meios. E eu acho que é isso. Como eu falei lá atrás na questão do autoconhecimento, é você se conhecer as suas fragilidades e saber tudo que você tem que fazer para desconstruir e melhorar, né? Então eu sei que eu não sou muito boa nisso e talvez aquilo ali nem me interesse, ou não, aquilo me interessa. Então o que eu tenho que fazer para chegar naquele ponto? E aí você usar de toda a sua energia, né? Que aquilo que a gente tem dificuldade, né, Gabi, de desprender, exige da gente. E entender que nada é impossível, é só que algumas coisas vão exigir um pouco mais ou não. Só que você vai saber se você tentar. Então tente. Fazendo, né? Tente. E busca o Your English, né? Você sabe, né, Gabi? A Iezinha do coração. Não, você sabe que a gente, quando a gente se conheceu, foi uma afinidade muito grande, porque tinha esse pensamento muito igual, né? Voltado para a educação. Perfeito. Eu acho que eu tô muito feliz, assim, que você seguiu esse sonho que é esse propósito, né? Total. E eu acho que é isso. Eu acho que hoje, para falar com prioridade sobre realizar, e principalmente voltado para essa área, você tem muito mais capacidade, porque hoje você está fazendo isso, né? Você é aquela tutora, professora que vai levar essas pessoas que querem aprender, que querem viajar a alcançar. Você é uma ferramenta. Sim. Então, acho que você tem essa mensagem de uma forma mais clara. Eu tenho uma mensagem da vida, assim, né? Do que eu acho que deu certo pra mim. Com certeza. Mas eu acho que voltado pro inglês, assim, eu sempre enxerguei isso como uma paixão sua. Eu admirei muito quando eu descobri a sua trajetória lá dentro da escola. Eu falei assim, gente, essa menina, ela é fantástica, porque foi muito rápido, assim, você cresceu muito rápido. Por quê? Porque existia vontade, porque você se desprendeu de várias coisas. E assim, foi muito rápido a transição para chegar até onde você chegou hoje. Se você for parar para pensar, você construiu tudo isso muito rápido, né, Gabi? E aí você pode falar para as pessoas como que você construiu isso, né? O que você fala para as pessoas para chegar nesse objetivo, porque você chegou lá de uma forma muito... Eu, olhando de fora, assim, eu não sei como é que foi para você, tá? Porque quem olha de fora fala assim, tá tudo fácil, né? Tá tudo bem, foi tudo fluido. Mas eu olhando assim, se a gente for parar em termos de tempo, assim, eu fui monitora e rapidinho eu fui professora e aí rapidinho, sabe, foi tudo muito... Aconteceu tudo muito rápido, né? Então acho que você consegue falar isso com mais prioridade, assim, voltada para o inglês. Então conta um pouquinho, o que você falaria? Não, eu acho que é legal a gente falar para as pessoas que tudo exige propósito, né? Eu acho que a Your English, ela nasceu com esse propósito. Quando eu era professora de inglês, até mesmo antes de eu ir para os Estados Unidos, e eu dava aula para particular, presencial, eu ia na casa dos alunos dar aula para os particulares, isso há 8 anos atrás, né? Eu sempre via a pessoa além do inglês, eu sempre via o que tinha ali além do inglês. E isso nos conduzia. Então, quando foi para educação infantil, foi a mesma coisa, só com crianças.
né? Tinha 15, a gente sempre falava que tinha 15 mistérios ali pra gente desenvolver, pra gente trabalhar, pra gente chorar, né? A gente, como professor, gente, qual é a pedagoga, professora de educação infantil que nunca chorou por causa de aluno? É verdade. Pro bom, pro ruim, né? Exatamente. Mas sempre foi carregando esse propósito. Então, quando eu falo com os meus alunos também sobre o inglês, que o inglês para eles é um meio só de se chegar ao objetivo. Então, se você tem um objetivo e você sabe que o inglês é um caminho para aquilo, entenda o inglês como um propósito. Né? Não veja como um idioma, uma aulinha, uma tarefinha, um exercício, né? Tudo não é diminutivo, né? Já tinha aquela fase da aulinha, da tarefinha, do materialzinho, da professorinha. Enfim, né? A gente não tá mais nisso. Mas trilhe o caminho que você precisa trilhar para o seu propósito. Hoje, o meu propósito na Your English, enquanto gestora da Your English, é desenvolver os nossos students e os nossos professores, é todo mundo. Mas a Your English em si tem um único objetivo, destravar o inglês dos alunos. E é por isso que a gente tem conseguido fazer isso, porque são pessoas que, de fato, a gente se compromete. Olha, seu sonho é esse? A gente vai chegar nele, vamos nessa. E aí tem comprometimento, tem mudança, tem aulas, tem tudo isso. Mas eu acho que tudo se baseia no propósito que você tem de vida com aquilo, em servir as pessoas enquanto você está trabalhando, enquanto você está levando elas ao objetivo. Né? Acho que é isso aí. Muito Mas, Li, obrigada. Foi muito bom esse momento. Ótimo, sério, foi ótimo. Eu agradeço, foi uma honra estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência com você. Que privilégio. A gente espera que todo mundo tenha gostado. A gente daqui a pouco vai ter mais episódios, mais coisas. Então, fique ligado com a gente e comente um pouquinho o que você achou desse episódio, qual é a sua experiência, o que pra você também tá envolvido com isso, com morar fora, se mudar, aprender inglês de forma diferente. And I'll see you later. Bye. Bye.